Muito bem, hora de oração, excelente semana para você, os últimos dias do mês de setembro, como você está hoje. Deus te abençoe rica e poderosamente, saiba, há uma palavra de Deus sobre a tua vida que o Senhor estabeleceu e o Senhor é fiel para cumprir em nome de Jesus. Eu tenho orado a cada manhã e tenho procurado trazer uma mensagem ao teu coração dentro do livro de Apocalipse e ontem ainda eu estava falando sobre Apocalipse no capítulo 7, sobre os 144 mil, aqueles que são salvos, restaurados, selados com o selo de Deus, no meio da tribulação. E hoje o capítulo 8 é o momento onde o Senhor Jesus, que tomou o livro lá no trono da glória, na visão que Deus deu ao apóstolo João, somente Jesus pôde tomar o livro e começou a abrir os selos. Até o capítulo 7, vimos até a abertura do 6º selo. Apocalipse 8 é a abertura do 7º selo. E dentro do 7º selo, as 7 trombetas. Veja, o Apocalipse ele vai se entrelaçando com as próprias visões e remontando aos episódios, parece, né? Que já foram passados anteriormente nos capítulos anteriores. Então quero liberar hoje essa palavra sobre a tua vida, ouça com atenção. O capítulo 8 do Apocalipse, o versículo 1. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veja, no 7º selo, 7 trombetas nas mãos dos anjos que estavam lá diante do trono. Aqui é importante se compreender que João está tendo aquela visão que começou lá no Apocalipse, no capítulo 4. Ele foi arrebatado em espírito até o trono de Deus, viu o Senhor, os 24 anciãos, depois ele viu o Cordeiro como tendo sido morto no meio ali daquele trono e foi cultuado, adorado em vozes grandiosas de serafins e milícias de anjos, e aí ele vai, toma o livro, essa é a história que está acontecendo. E ele começa a abrir os selos daquele livro e vão saindo os cavaleiros, o cavalo branco, o cavalo preto, o cavalo vermelho, o cavalo amarelo, etc. E ele vem tendo então estas visões. E aqui ele continua esta visão quando Jesus abre o 7º selo. E ao abrir o 7º selo, ele vê os 7 anjos naquela própria visão lá do trono da glória de Deus, que tomam as 7 trombetas. Versículo 3. Veio outro anjo e fechou de pé, e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, como as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Meu Deus, que visão impressionante. Um outro anjo vem, toma um incensário de ouro e ali daquele incensário começa a sair aquela fumaça que chega até o trono onde o próprio Deus está. E aqui mesmo a palavra diz que eram as orações dos santos que estavam ali. O anjo enche no altar de fogo aquele incensário e atira para a terra. Quando ele atira para a terra, diz a palavra que existem trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Sabe o que estava acontecendo, meu irmão? Deus estava respondendo à oração dos mártires. Deus estava respondendo à oração daqueles que foram perseguidos e mortos. A oração dos injustiçados e decapitados e cerrados ao meio, como fala lá o Hebreus no capítulo 11. Meu Deus! Deus toma todas as nossas orações, Ele as responde com trovões, com vozes. A palavra do Senhor fala lá do êxodo de Moisés, quando Moisés subiu ao monte, uma nuvem cobriu o monte. A palavra de Deus diz que Moisés falava com Deus e Deus respondia no trovão. Então aqui sabe o que está acontecendo? Resposta de Deus, do clamor de gerações. É por isso que passa tempos e tempos, e daí a pouco alguém da tua casa se converte, o outro volta para Jesus, você vê um sinal de alguém que você jamais imaginou, o teu coração se transforma, sabe por quê? Porque Deus começa a responder às orações. O meu Deus é Deus que responde às orações. Claro que aqui ele está fazendo uma resposta, uma visão profética. Os estudiosos, os teólogos, eles vão
olhar para esta escritura sagrada e dizer que isso está relacionado a tempos dos fins, alguns, outros a situações remotas que inclusive talvez já tenham até acontecido ao longo da história da igreja, que tem já 2000 anos, não é? Onde grandes homens de Deus foram levantados em tempos de avivamento tremendos. Mas, sabe, queridos, didaticamente para mim, pastoreando a igreja, liberando essa palavra sobre a tua vida, creia e confie no teu Deus, que Ele responde o clamor dos justos. E a intercessão da igreja não é perda de tempo servir a Deus, ir na igreja, congregar, abrir a Bíblia, crer nas promessas, orar, jejuar, não é perda de tempo. Não foi perda de tempo. O teu trabalho no Senhor, explica o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 58, não é em vão. Ele traz vozes, relâmpagos, meu Deus. Jesus diz no Evangelho que quando os discípulos saíram para pregar, Lucas 10, não é? Que ele via Satanás caindo como relâmpago. O Senhor aqui, a palavra está dizendo, eu via Satanás sendo derrotado pela obra que os meus filhos estavam realizando, pela palavra do Evangelho, da verdade que estava sendo repartida. Deus responde no trovão, o Senhor derrama relâmpagos, vitórias contra o inimigo, aleluia, e terremoto. Alguns aqui entendem que é juízo de Deus, e alguns comentaristas da própria palavra não vão entrar nesse aspecto, que Deus traz juízo sobre os filhos da iniquidade, sobre os quais opera, segundo o apóstolo Paulo, a potestade do ar, no filho da desobediência, das desobediências. Que Deus possa ter misericórdia de nós e se compadecer de nós em nome de Jesus. Os anjos daí vão começar a tocar a primeira trombeta, houve saraiva de fogo, a segunda trombeta, grande montanha ardendo de chamas foi atirada ao mar. A terceira trombeta, o terceiro anjo tocou e caiu a terça parte dos céus e os rios e se encheram e as estrelas também foram movidas. Na quarta trombeta, o quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse, tanto de dia como de noite, assim por diante. O capítulo 8, ele se detém nas 4 primeiras trombetas, nos 4 primeiros anjos, que aqui existem inúmeras interpretações, mas para não ficar sem uma direção, ou sem uma palavra de conhecimento sobre a sua vida, releia este texto de Apocalipse 8, 7 até 12, e você vai ver estas 4 trombetas. Aqui, alguns teólogos, eles compreendem como a visão de João entrelaçada numa dimensão atemporal, porque ele fala da terça parte, a terça parte, a terça parte, e estaria relacionado ao terço de anjos que Satanás enganou e que foram precipitados à terra, trazendo tais e tais danos, não é? Essa é uma das formas de fazer essa leitura. Mas o essencial desse Apocalipse 8 é liberar esta palavra sobre a tua vida. Há um juízo que vai vir. Há um Deus verdadeiro e poderoso para ter misericórdia das nossas vidas e responder o nosso clamor em qualquer área das nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? E a minha oração é que nós tenhamos esta fé e esta vivência realmente na esperança do Deus que não pode mentir, porque Ele virá e nos abençoará em nome de Jesus. Deus guarde os teus caminhos, cuide da tua vida. O Senhor alcance e visite aqueles que hoje estão em algum nível de calamidade ou de necessidade. E a bênção de Deus repouse sobre a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui. Acompanhe estes dias que eu quero continuar fazendo essa leitura e liberando essa palavra sobre a tua vida. A partir do Apocalipse, o capítulo 9, quando a quinta e sexta trombetas serão abertas, você vai ver que coisas impressionantes espirituais que elas reservam esse entendimento para nós, em nome de Jesus. Agradecendo muito vocês que doaram as cestas básicas. Está aí no canal o vídeo desse último sábado que fizemos as distribuições. Estamos abençoando muitas pessoas da própria igreja e da comunidade aqui que conhecemos. Então só tenho muito realmente a agradecer em nome de Jesus. Deixe o teu pedido de oração nos comentários. Esteja conosco na igreja em um desses dias agora, na segunda, na terça, ou na quarta ou na quinta do final do mês de setembro, que vai ser um tempo assim especial. Na quinta-feira vamos sair às 10 da noite da igreja, vamos até o Monte da Fazenda Renascer para um ato profético de consagração para estes próximos 3 meses, que serão dias abençoados e sinais proféticos mesmo da nossa caminhada diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deixe teu like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e compartilhe essa mensagem com aqueles que você ama
em nome de Jesus. Fica com Deus.